olá, meus amigos. Sejam todos bem-vindos a mais um podcast dentro do canal Meu Médico Especialista. Aqui vocês sabem que nós trazemos médicos ou médicas, né? No caso, hoje uma médica, que é especialista. Vocês sabem que nós sempre frisamos aqui a importância de um médico especialista. O porquê, a grande dificuldade ou o que o médico... na trajetória dele, o quanto é difícil ele se tornar um especialista. É isso que nós temos trazido aqui, mostrado a vocês a importância. E nós estamos hoje aqui com a doutora Noeli Faria, ela que é ginecologista e obstetra. E ali, pessoal, vocês estão vendo aqui, ó, existe um número que chama o número do RQE. Esse número, que é um registro de qualificação de especialista, confere à doutora Noeli o título de especialista em ginecologia e obstetrícia. Doutora, obrigado pela sua presença aqui hoje. Nós vamos conversar um pouquinho, falar da sua carreira, né? Muito obrigada pelo convite. Obrigado, doutora. Boa tarde a todos. Muito bom. Ó, pessoal, vou falar um pouquinho do currículo da doutora. É um bate-papo, pode ficar bem tranquila, que nós precisamos levar informação para as pessoas que vão nos seguir aqui nesse canal, né? Além disso, também poder te conhecer, né? A doutora que está... voltando, você está vindo, né? Você não morou aqui antes, né? Não. A doutora que está vindo morar aqui na nossa região, depois ela vai contar o porquê dessa mudança, por que ela veio morar na minha cidade. Eu não sou riopretense, mas eu sou riopretense de coração. Então, quer dizer, eu sou muito suspeito de falar dessa cidade. Eu já acho que você acertou. Só isso que eu queria te falar. Então, calma aí, pessoal. Ó, uma super formação. Então, vamos lá. A doutora é graduada em Medicina pela Universidade Federal do Triângulo Mineiro, a UFTM, em Uberaba. Uberaba, Minas. Residência médica em Ginecologia e Obstetrícia pela Unesp, em Botucatu. Botucatu, São Paulo. Chique, hein? Terceiro ano de residência médica, aí ela fez os dois, né? Aí depois fez o terceiro ano em Ginecologia Endócrina e Reprodução Humana também pela Unesp. Sim. Então, além dos 2 anos normais, você fez um terceiro ano. A gente faz a ginecologia e obstetrícia geral. Tá. E aí, no terceiro ano, a gente tem uma subespecialidade, né? E aí você escolheu? A ginecologia endócrina e reprodução humana. Muito bom. A doutora tem título de especialista pela Federação Brasileira das Associações de Ginecologia e Obstetrícia e Associação Médica do Brasil. E tem também uma área de atuação como pós-graduanda em ultrassonografia e ginecologia e obstetrícia. Sim. A ultrassonografia, ela é uma área de atuação também dentro da ginecologia e obstetrícia, a qual eu já faço desde 2008. Então, agora, fazendo uma reciclagem e tal, atualização, né? Aí eu já fui para o lado da pós-graduação mesmo. Legal. Porque hoje em dia, a vida da gente já é complicada. A residência a gente consegue fazer lá atrás. Agora, encaixar uma residência aqui é mais difícil. E aí a gente concilia, porque a gente já tem uma base. Uma experiência, né? A gente já tem uma formação, não é nenhuma base, a gente já tem toda uma formação, né? E aí fica mais tranquilo e a gente consegue assimilar muito bem os conteúdos. E, aliás, que formação, né? Diga-se de passagem, mas eu não quero falar disso agora. Eu quero voltar um pouco na linha do túnel do tempo. Quero voltar um pouquinho lá na infância, adolescência, quando surgiu essa questão da medicina na sua vida. Por aqui já passaram, nesse canal Meu Médico Especialista, mais de 30 já, né, Vitor? Por aí, né? Uns 30 e pouco, né? Médicos nesse canal. A gente tem um outro canal que é o Cash que Salva, que a gente já passou mais de 70 profissionais lá, mas não é só médico. Mas nesse canal Meu Médico Especialista já foram mais de 30 podcasts aqui. E aí muitos contaram que foi na infância, outros que foi na adolescência, outros que terminaram o terceiro colegial e aí sim resolveram ser médico. Outros começaram faculdade, teve o caso do doutor, não lembro se foi o doutor Valfredo, que fez um período, 1 ano, e depois ele voltou. Teve gente que cursou outra faculdade e depois fez medicina. Então, quer dizer, tem N histórias com a medicina. Como é que foi a sua história com a medicina, doutora? Eu não tinha, assim, uma ideia
certa, né? Era uma coisa que me encantava ali. Sempre quando eu via gestante e tal, eu ficava curiosa para saber como que tudo acontecia. É lógico que naquela época meus pais não me explicavam. Então, aí e isso foi passando. Mas assim, aí vinha um monte de áreas profissionais que a gente pensava e tal. Mas eu nunca fiquei assim focada desde sempre. Eu parei mesmo para pensar quando fui fazer o primeiro vestibular, que daí eu estava lá na dúvida, aí meu irmão do lado, e ele que me perguntou, e aí, Noeli, você já escolheu o que você vai fazer? Aí eu olhei bem para ele e falei, sabe que ainda não tenho muita certeza do que eu quero, o que eu vou fazer. E foi conversando, e aí ele colocou pontuou algumas situações assim, que eu falei, acho que tem razão, faz sentido. E você sempre foi muito estudiosa? Eu sou estudiosa, mas não muito. Eu sempre... Tem gente sempre melhor que a gente, né? Sim. Então, assim, eu não sou aquela... porque tem gente que é muito inteligente e, além de tudo, estudioso, organizado. Eu não sou o tipo de pessoa autodidata, por exemplo. Né? Então, e eu tenho que sentar e estudar mesmo. Eu não pego as coisas muito de orelhada. Entendi. Né? Então, assim, tem gente que assimila muito rápido. Eu não, eu tenho que estudar mesmo. Mas eu tô te perguntando isso porque você passou numa faculdade federal de medicina, que é muito difícil, né? A gente sabe, não é uma coisa... Até hoje é difícil, quer dizer, mesmo hoje com... O Beraba é referência até hoje, né? Doutora? Porque hoje, lógico, aumentou muito o número de faculdades particulares, por 10 anos para cá, mas até hoje continua sendo muito difícil passar numa faculdade federal e também em medicina. Continua sendo difícil. É que eu acho que o público da federal é diferente do público da particular. Sim. Entendeu? Então, essa concorrência que existe pelas vagas nas federais, ela sempre foi muito acirrada. Né? Eu acho também. E eu acho que, querendo ou não, a população estudantil aumentou. Então, logicamente, vai aumentar a concorrência. Sim. Isso aí é lógica. E aí você define ali, então, tipo, perto do terceiro colegial. Na minha época, colegial. Era não colegial, era colegial também? Era. Eu sou mais velho que você. Mas, então, mas ainda era colegial. Era colegial. E aí, por essa época, você define fazer medicina. Porque foi, como eu disse, foi nessa conversa mesmo. Uma conversa super tranquila, assim. Teu irmão é médico? Eu nunca tinha parado para pensar na profissão em si, né? Uhum. E aí foi onde ele foi colocando as coisas para mim e eu vi que realmente tinha sentido. Que legal. E aí você conta essa história para nós. Você entra no primeiro vestibular, você faz cursinho, você fez quantos vestibular? Como é que foi isso? Eu fiz, eu estudava na época na Escola Messias Pedreiro, que era uma escola de referência em Uberlândia, Minas, né? Então você é de Uberlândia. Na verdade, eu sou de Iturama. Iturama, aqui perto. Eu sou natural de Iturama, aqui pertinho. Tanto que a vida é engraçada. Nós já estamos decifrando aí o porquê de Rio Preto e tal. Não, mas não tem nada a ver com Iturama. Calma. Casou não conta o negócio. Isso agora, deixa o pessoal esperar para depois. Fica aí com a gente. Então, eu sou natural de Iturama, Minas, né? E apesar de que na minha infância sempre ouvi muito falar de Rio Preto, eu nunca tinha vindo a Rio Preto, né? Mas a minha família, inclusive meus avós, faziam um tratamento aqui e tal. Meus avós frequentavam o Hospital Beneficência Portuguesa. Quer dizer, já era uma coisa meio familiar para você. Só que assim, a gente nunca havia vindo para cá, né? Assim, para estudo, não. E eu nunca vim, os meus pais nunca vieram aqui para passeio. Então, era só pensando na questão de saúde mesmo. Que Iturama busca muita referência aqui em Rio Preto. Só que a gente, por questões familiares, a gente foi para Uberlândia, né? Aí lá eu estava com 10 anos na época. E aí, então, fiz o ensino... hoje é ensino médio, fala, né? Mas eu tinha ainda o fundamental, que eu estava na 3ª série do... não sei, na minha época. Já nem lembro. Eu sei que era colegial. Não, era colegial. Não, e aí tinha o ensino médio e daí o 2º grau. E aí, quantos vestibulares você faz?
Eu fiz, na época eu fiz, terminando o terceiro, eu prestei, né? Mas não consegui passar. E aí depois fui para cursinho. Tá. Né? Aí no cursinho fiquei lá 1 ano e aí então eu passei. Inclusive, na época, eu tinha um namorado que já fazia faculdade de medicina em Uberaba. E daí bateu a prova de Uberaba com Uberlândia, né? Aí eu escolhi fazer Uberaba, não sei por quê. Foi pra Eu Uberaba, falei pra você que a gente ia voltar no túnel do tempo aqui. Passei. Passou em Uberaba. Passei em Uberaba. Que legal. Mas foi um ano de estudo muito intenso. Que eu e a minha irmã, porque a minha irmã tinha saído, ido para Vassouras, né, fazer faculdade. Sim. E daí... Medicina também. Medicina também. São 3 médicos? Somos 5 irmãos. Tá. Tem a pedagoga, psicóloga e os 3 médicos. Certo. Mas daí ela acabou saindo porque era particular e aí aumentou muito o valor. Quando ela entrou, o valor da mensalidade era igual ao valor da mensalidade de um cursinho. Entendi. E aí, depois de 6 meses que ela estava lá, o valor aumentou muito. E daí meu pai virou para ela e falou assim, olha, nesses valores não dá. Você vai ter que parar e prestar para passar numa federal. E aí foi quando ela voltou, né? E aí, então, foi onde a gente ficou no mesmo nível E ela escolar. fez lá também? Nós somos da mesma turma. Sério? Que legal. Nós fizemos a mesma turma. Moraram junto, 41ª. 41ª turma. Que aqui. legal essa história, né? Como que é legal contar a história? Negócio demais de contar a história. Doutora, e aí assim, tá. Beleza, aí você sai de Uberlândia para morar em Uberaba, relativamente perto, né? Né? E aí, conta um pouco dessa fase tua dentro da universidade, da faculdade. Em que momento você começa a olhar a ginecologia? Teve gente que já... É muito legal contar a história, né? Teve gente que já falou que de primeiro dia de aula, falou, eu vou ser ginecologista na faculdade. Como é que foi a tua história agora com a ginecologia? Então, aí é que tá. Esse despertar que o meu irmão colocou para mim, esses pontos que eu falei que fez sentido, era justamente isso. Porque eu era muito ligada em questões do ciclo gravídico puerperal. Então, assim, eu iniciei a faculdade e no período já terceiro ano, quando a gente começa a frequentar, porque era tradicional na época, né? Quando a gente começa a frequentar, então, o hospital, eu já fui muito tendenciosa para a área de ginecologia e obstetrícia, que era o que me chamava a atenção dentro da medicina desde sempre, né? Então, assim... Aí já estava meio que definida já. Aí no internato... quando eu comecei o internato, aí eu tinha um colega de 2 turmas acima, né? Ele era da 39ª turma. Ele até virou para mim e falou assim, Noeli, você tem certeza que você quer obstetrícia, ginecologia obstetrícia? Não, mas para pensar, você tem que pensar em qualidade de vida, você tem que pensar em filhos, você tem que pensar que você vai ter uma família, não sei o quê. Para e pensa, menina, ainda dá tempo. Aí eu falei assim, não, é isso que eu gosto mesmo. E foi? E foi. E aí, quando Porque você... realmente, a obstetrícia sacrifica um pouco a qualidade de vida. Não tem jeito. E aí você termina a faculdade lá em Uberaba, certo? Você deve ter, assim, feito uma boa faculdade. Uberaba, sem dúvida. Ela dá uma... Ela forma médicos realmente. É um nível de... Uma qualidade de ensino extremamente... E em que momento você define para Botucatu fazer a residência? Novamente atrás do meu namorado, que agora já era marido. Entendi. Aí ele tinha passado lá, já fazia pediatria. Daí, então, eu fiquei naquela sinuca de bico. Aonde eu vou prestar? Só prestei Botucatu. E aí foi mais estresse ainda, porque Botucatu, a gente sabe que é super mega concorrido. Outra faculdade top também, né? E eu não tinha outra opção, né? E esse negócio, a gente sair da faculdade, cair na vida para depois vir fazer uma residência, é complicado. Então, o Essa que nunca é mais foi uma opção para fisiológico você? e natural, não. Eu queria sair já fazer a residência. E essa pergunta eu ia fazer para frente, mas como a conversa está muito boa, assim, bem legal. É legal quando a conversa vai bem, assim, né?
E o que você pensa com relação a isso, assim, hoje, olhando? Você acha que você fez certo? Ah, sim, porque eu não me vejo fazendo outra coisa. Não, assim, de sair da faculdade, já entrar na residência? Sim, sim, porque a gente vê na prática, colegas que não acontece isso, depois é muito difícil. Porque primeira questão de custo, a gente adequa a vida da gente aos nossos recursos. Se você sai da faculdade e vai trabalhar como clínico geral, você vai para plantão. Você não abre um consultório. Você vai para plantão ou você vai num postinho, alguma coisa assim. E você ganha uma grana, para quem saiu do nada, você ganha uma grana boa. Sim. Não estava ganhando nada, né? Não está ganhando nada, que te garante um bom padrão de vida, né? Sim. Lógico, tem que trabalhar muito, porque as pessoas acham que, médico ganha bem. Médico ganha bem desde que trabalhe muito. Se você for ver a hora do médico, eu vim... Só abrir um parênteses aqui. Eu estou vindo de Rio Verde, Goiás. Tem amigos meus agrônomos que ganham relativamente melhor que eu. Né? Então, assim, tem cada coisa tem que ser bem pontuada aqui. E outra coisa, o médico depende muito dele, né? Você não é como uma empresa que você forma a empresa e aí as pessoas estão trabalhando como nós, que a gente tem uma estrutura com 25 pessoas trabalhando. É lógico que eu estou à frente e tal, mas... Se eu ficar uma semana fora, a empresa continua. Nós somos o serviço médico, braçal. Não. Ele literalmente. Tem que... braçal, literalmente. É um serviço braçal. A gente tem que estar presente. E a gente faz uma coisa por vez. Né? Então, assim, é onde aqui, inclusive, eu estou triando o caminho para justamente isso. Não me encher de coisas. Por quê? Porque eu quero qualidade. Sim. Né? Então, a gente tem que priorizar. Eu tenho que fazer escolhas. Né? E é exatamente isso. Eu produzo diante daquilo que eu estou realizando ali. Eu não consigo... A minha produção não está relacionada ao trabalho do outro. Não. Que acontece, por exemplo, com o empresário, né? Sim. O empresário, sei lá, está em qualquer lugar, mas a empresa está indo. Né? Não depende da presença física dele lá. Sim. Agora, o trabalho médico, sim. Sim. Doutor, e aí você vai para Botucatu. Legal, fez a escolha. Como é que foi esse tempo de residência lá? Punk. Conta um pouco dessa... Porque isso que você falou... Eu sempre falo em todos os podcasts que todo mundo vê o médico... A grande maioria das pessoas nos vê no ponto que nós estamos agora, né? Então, você já formada, com uma carreira consolidada, com X tempo de experiência, ou seja, né? Todo mundo olha pra gente agora. E não sabe o que a gente passou, a dificuldade, ou seja, é o que você disse. É o caminho. Olha para o médico e fala, o médico ganha bem. Ganha bem desde que trabalhe muito, desde que faça a parte dele, desde que ele trilhe o caminho dele também, faça as coisas corretas, né? É como a gente até estava contando para a doutora que, teoricamente, a gente foi muito louco quando a gente veio para São José do Rio Preto, que eu estava bem empregado em Maringá, e falei que vinha, né? E hoje todo mundo olha para nós e fala, nossa, pô, vocês são grandes, vocês são uma das maiores empresas hoje de marketing médico do Brasil. Mas ninguém quis pagar o preço que a gente pagou. Ou as pessoas não entendem o preço que a gente pagou para a gente chegar até aqui. Então é muito fácil olhar a gente no Instagram hoje, né? Hoje, por exemplo, hoje é uma quarta-feira, eu recebi 3 médicos aqui no meu consultório, no meu escritório. Você é a terceira médica aqui. Ou seja, tudo isso é muito tempo, é dedicação. As pessoas não entendem isso, né? E conta para as pessoas como é esse período de residência para se formar um médico, para se formar um especialista, o tempo de dedicação, como foi esse tempo de residência? O termo residência, por si só, ele já explica muita coisa. Então, a gente praticamente residia dentro de um hospital. O nosso ritmo era 36 horas dentro do hospital para 12 em casa. Então, assim, isso era de segunda a segunda. Né? O R1 é nesse ritmo. O R2 começa a folgar um pouquinho, né? Mas não existe pós-plantão, que é uma coisa que a gente vê hoje, né? Hoje em dia, a gente até brinca com a galera que está fazendo residência agora, que o ritmo é muito diferente. Não existia pós-plantão, tem a carga horária, a gente não tinha nenhuma carga horária livre que a gente pudesse, assim, dar uma saidinha e tal. Não, era Se chamasse, tinha que voltar, acabou, né? Não
Não tem essa, eu preciso disso, eu preciso... Não, você não precisa nada, você precisa estar aqui cuidando dos pacientes. Ponto. Acabou. Então, assim, a gente nunca... O residente, ele era bem... como dizer assim... a presença era intensa dentro do serviço. A cobrança de conhecimento teórico também era... A todo momento você tinha que estar mostrando que você tinha conhecimento. Então, assim... Desempenhando, né? Estudando e trabalhando. Essa era a nossa vida. E não bastando isso, teve que fazer a prova de título também, né? A prova de título até foi fácil, porque o ritmo da residência era tão forte que a prova de título simplesmente é consolidar uma coisa que você já sabia. Sim, legal. Né? Então, assim, a prova de título foi uma consequência mais do que natural. Que louco, hein? Diante do ritmo que era a residência. Entendi. E por que você resolveu ficar um ano a mais? Você ficou 2 anos? Não, lá em Botucatu são R3. É que o terceiro ano você pode escolher. Ah, entendi. Tá. Aí e aí eu você escolhi. fez a opção pela ginecologia endócrina. E por quê? Com a doutora Ana Glória Pontes. É famosa essa doutora, hein? Brava. Brava, é. Ei, doutora. Doutora, Mas fica brava aí aprendi não. muito com ela. Mas eu sempre falo pro nosso pessoal aqui que a gente só aprende com um professor bravo. Professor exigente. Não, tem a doutora Isildinha Maestá, que é um doce. E a gente aprende com ela também. Também, mas o professor exigente a gente acaba... Doutora Iracema Calderon. Povo bom, hein, doutora? Doutor José Carlos Perassoli. E como é que foram... E como é que foi essa escolha? Porque depois da ginecologia obstetrícia fazer ginecologia endócrina? Você já tinha uma visão dessa questão da mulher? Como é que foi isso na sua vida? Porque hoje está muito em alta, né? Essa questão da endocrinologia junto com a ginecologia, menopausa. Pois mas é que isso é da gineco, né? E eu gosto muito desse lance, o ciclo menstrual e hormônios e tal. Então, eu gosto muito dessa... porque é uma dinâmica bonita, né? E é engraçado. Eu brinco até que o estrogênio, ele transforma a mulher e depois ele acaba com a mulher também, né? Entendi. Ele transforma na adolescência e acaba na menor. É o meu acaba malvado mulher favorito. Ele é meu malvado favorito mesmo. Ele é. E aí você resolve fazer esse terceiro ano nessa especialidade. Sim. Porque a Botucatu é muito forte na obstetrícia. Entendi. Então, eu queria fortalecer um outro lado, né? Então, aquilo que eu achei que eu poderia melhorar, estava mais deficitário, vamos dizer assim. Tá. Né? Então, que eu escolhi por gostar dos assuntos que aborda a subespecialidade e porque eu achava que naquela área eu queria crescer mais a nível de conhecimento e tal. Viu? E aí... Porque obstetrícia a gente sai muito tranquilo de Botucatu. Sai muito forte. E aí você sai de lá, você vai para onde? Você fica em Botucatu? Como é que conta essa história agora aí? Como é que foi Eu fui para Botucatu porque eu estava casada, né? Certo. E aí meu marido tinha assumido a UTI pediátrica em Boa Vista, Roraima. Você tá brincando que você foi morar em Roraima? Por um ano eu morei lá. Sério, doutor? Sério. Mas Roraima me surpreendeu. Eu achei que eu fosse encontrar uma cidade, assim, mais carente em questão de infraestrutura e tudo mais, né? Tem suas limitações, que são muitas, sim, realmente tem. Mas eu até que me surpreendi positivamente. E deve ter sido legal como uma experiência de ter ido para um lugar diferente. Só não foi muito legal, porque foi um período muito difícil, porque... 15 dias lá, 15 dias eu chegando lá em Boa Vista? Em Boa Vista, a gente acabou separando de vez. Sério? Aí já acabou. E vida que segue. Vida que segue. É isso aí. Mas foi e aí depois de lá você vai para onde? Então, aí eu fiquei um ano em Boa Vista e aí, por questão pessoal mesmo, me machucou muito, né? Sim. Esse processo. Daí eu voltei para Uberlândia, que é onde tinha minha família. Só que Uberlândia, como eu fiz? Eu não fiz graduação em Uberlândia e lá é
as oportunidades no público né? são muito fechadas, né? Então, a gente, quando está iniciando uma carreira profissional, a gente precisa do público, porque você precisa de ter uma renda ali garantida todo mês. Não dá para você já ir abrindo um consultório no peito, né? Não dá. As pessoas não te conhecem, então não tem como você mostrar seu trabalho se o paciente não chega até você. Então, geralmente, a porta de entrada é o serviço público. E foi muito difícil, não consegui entrar, né? Abri consultório mesmo assim, mas o fato de não ter um serviço público lá estava muito difícil. E eu voltei para Uberlândia em 2004 e daí em fevereiro de 2004. Em maio, como as coisas não aconteciam, né? Da maneira esperada, eu liguei para um colega que eu conheci lá em Boa Vista. Ele trabalhava na cidade de Rio Verde, Goiás, e perguntei para ele, porque quando ele estava trabalhando em Boa Vista, quando a gente se conheceu, e daí, meses depois, ele voltou para Rio Verde. Ele chegou em Rio Verde, falou assim, me ligou, falou assim, olha, Noli, você não está querendo vir para Rio Verde, não? O que você pensa? Né? Vai ficar por aí e tal? Porque aqui está precisando de obstetra, né? De ginecologista obstetra. Aí, na época, eu quis ficar em Boa Vista. Por quê? Mulher apaixonada é um desastre. Nossa. Eu achava que meu marido estava, assim, vivendo um momento, enfim, e que ele ia reconhecer a bobagem que fez. Eu falei assim, não, eu vou ficar aqui. Vai dar certo. Sou cabeça dura, né? Aí, tá. Aí foi por isso que eu fiquei em Boa Vista. E aí, chegando em Uberlândia, como o serviço público nada abria as portas, né? Porque eu, humildemente, com meu currículozinho debaixo do braço, fui, né? Me batendo nas portas, mas não deu nada certo. Mas, enfim. Aí eu liguei para ele, falei assim, olha, aquela vaga de um ano atrás, ela ainda existe? Ele falou, existe. Eu falei assim, então segura que ela é minha. E já liguei, peguei o telefone do diretor da maternidade, né? Pública de lá. E partiu para Rio Verde. E aí eu fiquei assim. A cada 15 dias, eu ia e fazia plantão de 48 horas. Porque eu tinha já aberto um consultório em Uberlândia. E aí eu estava fazendo, mantinha o consultório em Uberlândia e investi num consultório, eu tinha um no centro, e investi num outro, num bairro. Um serviço mais popular, né? Tipo medicina popular. Só que as coisas em Rio Verde foram caminhando muito bem. Entendi. E daí, uma cidade próspera também, né? Findando 2004, eu parei, pensei, conversei com os meus pais. Falei assim, olha, eu vou ter que mudar para Rio Verde. E assim fiz. 2005, cheguei a Rio Verde. E aí, continuei trabalhando no serviço público. Meses depois, abri o consultório lá. E lá eu fiz minha vida profissional. Que legal. Em meu nome. E aí, agora conta para nós. Em que momento o Rio Preto entra na sua vida? Eu não falei brincando, não. Para mim, Rio Preto é uma cidade acolhedora. Rio Preto aceita muito bem os forasteiros. Aqui é uma cidade pujante, onde se respira medicina, onde existe hoje uma cidade com 500 mil habitantes aproximadamente, mas nós temos aqui uma região ao redor que nos remete aqui a mais de 1,5 milhão de habitantes. Né? Hoje nós somos referência para essa parte ali de Minas Gerais, de onde você veio. Nós somos referência para o Mato Grosso do Sul, perto aqui. Né? Goiás, alguma coisa também. Tem divisa com o Paraná. No interior aqui nós somos muito fortes. Então, assim, Rio Preto é uma cidade muito diferenciada e que acolhe bem os forasteiros, porque eu sou forasteiro. Né? Então, eu cheguei aqui, a primeira vez eu morei de 2006 a 2008. Depois eu retorno em final de 2014 para 2015. E aqui nós estamos e não temos vontade nenhuma de ir embora. Né? A gente consolidou nossa família, nossa vida aqui, nossos filhos gostam, e a nossa empresa está bem estabelecida. Então, e conta para nós. Estou contando um pouco da minha história porque eu acho que faz sentido, né? E conta Sim, por claro. quê? Por que você escolheu São José do Rio Preto para vir morar, trabalhar? Como é que foi isso na sua vida? Então, em 2021, eu conheci uma pessoa e começamos a namorar, tal.
E ali a gente deu muito certo, né? A maneira de a gente ver a vida, objetivos, né? Legal. Tudo isso foi se encaixando. E daí ele, no final de outubro, ele comprou uma empresa, parte, né, lógico, de uma sociedade, uma empresa aqui em Rio Preto. Só que a ideia era ele levar esse braço da empresa para Rio Verde e fazer crescer no Centro-Oeste. Uhum. Tá. Como ele é muito conhecido na área dele, com a entrada dele na empresa, eles assinaram muitos contratos, de forma que ele teve que vir para cá para ajudar na gestão de tudo isso. E nós imaginávamos que ele viria, ficaria aqui um tempo, talvez 2, 3 meses, quando muito, e voltaria para Rio Verde. Só que não. E aí ele não pôde voltar e foi onde a gente teve que conversar. E aí, como é que faz? E agora? Na estrada não dá para ficar, Na né? estrada não dá para ficar. A estrada não é boa, né? Movimentada. Dia também é muito ruim, né? Não, esse negócio de casar e morar longe não presta, não. Não vira. Daí, eu falei assim, olha, o jeito vai ser eu ir, né? Sim. E aí, depois de 17 anos, morando em Rio Verde, trabalhando... Com uma carreira consolidada. Você fez uma opção pela família, na verdade, né? Sim. Entendi. Porque, na verdade, se você parar e pensar, as minhas opções são sempre em cima de família. E faz sentido. E você sabe, na verdade, a gente estava brincando brincando não, foi uma verdade, com a decisão que eu tomei, né? De vir para cá, muito bem estruturado, onde eu morava, Maringá. Mas eu tinha passado... eu vivi, 2006, 2007, 2008, começo ali, um dos melhores anos da minha vida, onde eu tinha conhecido a Kelly, que é minha esposa hoje, né? E aí, a gente veio morar nesse primeiro ano em São José do Rio Preto, em 2006. Marcou, hein? Marcou, entendeu? Então, assim, foram anos muito felizes, entendeu? Lógico que a gente viveu, a gente morou em outras cidades também, mas aquela memória ficou, né? Gravada, né? E aí, quando eu tive a oportunidade de voltar, era como se fosse reviver aquilo, né? E, de fato, eu considero que eu não errei, entendeu? Quando a gente abriu, a gente trouxe a revista Saúde lá atrás. E, na época, a gente tinha uma oportunidade de também ir para Florianópolis, que era uma cidade que a gente já tinha morado, onde eu havia trabalhado num banco, né? E até a Kelly gosta muito de Florianópolis. E quem não gosta de morar em Florianópolis, né? Mas... a gente tinha uma história aqui, nós temos amigos desde essa época aqui, que inclusive quando eu saí daqui, terminar esse podcast, eu vou jantar na casa dele. Então, nós estamos falando aí de quase 20 anos, né? De 2024, 2006, são 18 anos, né? Então, quer dizer, olhando, lógico, assim, pô, você saiu de Maringá, sim, a decisão ela foi abrupta, mas ela tinha um porquê, né? Lá atrás, embasado, lógico, foi uma coisa assim, um pouco rápida, mas eu era um lugar que eu queria estar, né? Isso faz todo sentido. No seu caso, você veio acompanhando seu esposo, que tem um negócio, quer dizer, e teoricamente era mais fácil para você sair sendo médica, que você já tem um legado, tem uma carreira, né? Quer dizer, sabe o que está fazendo, né? Como profissional, né? É aquela questão. Ele não tinha como levar a empresa para lá. Tanto é que a ideia, a princípio, era essa, mas ele teve que vir para cá. Né? Eu sou suspeito em falar. Eu acho, doutor, que vamos chegar no final de 2024, podemos até repetir esse podcast, que você vai falar assim, nossa, foi muito bom ter mudado para Rio Preto, ter acompanhado meu marido, meu esposo, e assim, porque é uma cidade muito, muito acolhedora, uma cidade que ela é pujante, ela está crescendo, e assim, cabem profissionais, assim, eu acho que você vai fazer um belo trabalho no que você está se propondo a fazer, né? Nisso. Diferenciada. A Rio Preto é uma cidade que valoriza um trabalho diferenciado, ainda mais na área da saúde, né? Hoje nós somos uma das maiores cidades per capita médico habitante do Brasil e do mundo. Aí você fala, nossa, mas tem tanto médico aqui? Tem, mas tem muita gente que vem para cá, porque Rio Preto é uma referência, entendeu? E é mesmo. E é uma referência, então eu acredito que você está no lugar certo. Com certeza. E a gente, assim, é bom quando você vem para uma região que você consegue continuar,
né, com o processo de qualificação, com o processo de melhoria do seu profissional em si. Sim. Não que Rio Verde não me proporcionasse isso, porque a gente está a 240 km de Goiânia, então, assim, tanto que eu sou muito próxima dos membros, né, de alguns dos membros da Sociedade Goiana de Ginecologia e Obstetrícia, né, então, iniciei ultrassom lá em Goiânia, né, então, assim, tenho um contato íntimo lá com o Dr. Valdemar Naves Amaral, que é a referência a nível nacional, Dr. Washington Rios, enfim. Então, são pessoas que são muito, que eu tenho uma proximidade com eles, inclusive de acompanhar pacientes juntos, né? Então, mas querendo ou não, aqui é mais fácil, lógico, né? Tanto é que, agora uma outra coisa interessante, essa virada de chave, o que me proporcionou? Há muito tempo eu queria fazer uma pós em ultrassom. Sim. Há muito tempo eu queria fazer uma reciclagem e tal. E não tinha tempo, porque em Rio Verde eu trabalhando muito, né? em Rio Verde eu atendia Unimed, né? E particular. Então, o movimento era muito intenso. Não dava para você sair, né? Então, assim, por exemplo, eu teve uma época que eu tentei parar com obstetrícia. Não consegui. Acho que eu tive síndrome de abstinência. Tive que voltar a fazer. Não dei conta de ficar sem. Aí o que acontece? Você sempre tem uma paciente que está entrando nas 37 e outra que está saindo. Então, a hora que você acha, não, eu vou fazer em tal época, tá, mas aí tem a fulana que vai estar com 37 semanas, 37,3. E aí, como é que eu vou sair da cidade? Você acha? Então, assim, e acaba que é por isso que a obstetrícia, ela tem essa questão de comprometer a qualidade de vida. Porque não tem uma especialidade tão ligada ao paciente quanto a obstetrícia. E agora acho que você consegue reposicionar sua carreira no sentido de ter muito mais foco dentro do particular, porque você tem muita bagagem, você tem muita experiência, quer dizer... E Rio agora, Preto comporta isso. Querendo ou não, o fato de eu ter vindo para cá, me desliguei então da Unimed de lá, e não estou com a clientela que antes eu tinha. Sim. Lógico, ninguém me conhece aqui. Ainda. Não, mas você sabe que tem alguns que conhecem. Esses dias atrás, né? Já tem, na verdade, não esses dias. Alguns meses atrás, eu atendi uma paciente que era minha paciente lá de Rio Verde, que agora ela mora em Guaíra. Sim. Né? Aí ela veio... Perto de Barretos, né? Aí ela veio consultar comigo. Tem outros casos também de parentes de pacientes minhas lá de Rio Verde, que estão aqui na região, que já foram consultar comigo também. Que legal, então, doutora. assim, é muito bacana isso. É bem gratificante. Então, o que acontece? Com o fato de agora o meu movimento me sair, né? Porque não estou com ninguém nesse período de que vai ter bebê a tais dias. Isso me proporcionou, então, fazer esse curso fora, né? Então, de forma que eu me ausento aí, às vezes, 1 semana, 2 semanas, né? Sem complicações maiores. Ô, Vitor, faz favor para mim, você atende aqui, só fala aqui. Só o meu filho, que só fala para ele que eu estou gravando, daqui a pouco eu pego ele. Sem faltar com compromisso, porque é uma coisa que, desde sempre, isso me norteou. Quando a paciente, estou falando agora de obstetrícia específico, a paciente que começa um pré-natal com você, ela quer ter o bebê com você. Né? Existe essa questão de confiança, de intimidade, né? Enfim, conhecimento, empatia, tudo isso está envolvido. E até carinho mesmo, né? A gente tem carinho para as pacientes e elas por nós também. Sim. Então, completadas essas 37 semanas, eu não saía de perto delas. Isso acaba que fortalece mais ainda o vínculo. Sim. Né? Tá, mas eu perdi o que eu ia falar. Você está falando dessa questão da questão da obstetrícia
que você, quando você mudou, você não tinha tantos pacientes e agora você vai começar a ter essa paciente. Aí você vai começar um trabalho... Mas era outra abordagem, Uhum. porque eu até já comentei sobre essa questão, mas era outra abordagem que eu queria dar e agora me sumiu. Não tem problema. Mas, enfim, isso é bom, por um lado, né? Eu aproveito essa diminuição de fluxo, porque é onde eu tenho tempo agora para poder me dedicar a alguma outra coisa. Porque, como a gente falou no início, a gente é muito serviço braçal. Então, se eu estou muito envolvida com atendimento ao paciente, eu não tenho tempo para sair. Quantas vezes a gente já... Eu acredito que tenha acontecido com colegas também, porque aconteceu comigo e a gente vê acontecendo sempre. Quantas vezes você tem um congresso para ir, uma jornada, ou mesmo uma aula científica e tal, e daí no dito dia, no dito horário, acontece alguma situação e você não pode ir. Mas nesse reposicionamento agora que você tem condição de fazer, que talvez muitos queriam fazer e poucos têm condição. Eu sempre quis fazer, só que lá eu não tinha condições. Então, agora você está tendo, você concorda? Sim. E aí, o que eu fiz? Eu cheguei, eu tive um período sabático aí, porque eu nunca tinha tirado férias, né? Aí eu tirei um período sabático aí de 2 meses. Olha que beleza. Aí, mas também aí eu fui dona de casa, né? Porque daí tem que organizar a casa, tem que estar chegando na cidade. Mas foi boa experiência. Foi ótimo. Merecido, na verdade. Merecido, merecido. Mas a gente, como eu disse, a gente tem crise de abstinência, a gente quer logo voltar. Então, essa é a pergunta que eu ia te fazer. Naquele ritmo. Nesse momento que você tem chance de reposicionar a sua carreira, você está fazendo isso. Poucos teriam essa oportunidade, você concorda? Sim. Não só por conta financeira, mas também por conta de uma sequência de trabalho. Que nem eu não posso parar. Tipo, você não posso falar, vou fechar minha empresa amanhã. Não dá, eu tenho contratos aqui que eu... Não, assim. Eu estou dizendo assim, né? A gente não tem... Ninguém tem condição, né? Você tem que preparar. Você preparou. Tem que preparar e desligar aos poucos. Ou seja, mas você conseguiu fazer. Você pensa nesse novo posicionamento em não fazer obstetrícia ou isso não faz? Porque muitos médicos, estou dizendo isso. Então, mas olha só, porque muitos ginecologistas estão migrando somente para ginecologia. Sim. Né? Isso faz parte do teu pensamento? Você não, você não. Quer manter a obstetrícia? Sim, não naquele ritmo de antes, porque eu trabalhava manhã, tarde, noite e madrugada, finais de semana e feriado. Né? Pegando então, bebezinho. Só que eu não quero mais esse ritmo, porque a gente chega numa faixa etária que a gente tem que pontuar certas coisas, né? Sim. A gente tem que respeitar o limite do corpo. E assim, eu acho que eu já priorizei muito a profissão em detrimento de vida pessoal. Então, hoje eu quero ter as coisas um pouco mais equilibradas. Ok. Né? Vou continuar focando minha profissão? Sim, mas não vou... priorizar ela, né? Hoje eu quero ter um equilíbrio mais ajustado em relação à minha vida pessoal. Até para cuidar da família, tudo, né? Sim. Então, eu não pretendo largar a obstetrícia, porque, como eu disse, uma vez eu tentei fazer isso e não consegui. Sim. Né? Me fez falta mesmo de isso me fazer sofrer, né? O fato de eu ver uma amiga minha, uma paciente que havia tido o seu primeiro filho comigo, por exemplo, fazendo pré-natal com um colega, tendo bebê com um colega. Eu sofria, né? Falei assim, poxa vida, né? Tá me fazendo falta eu não participar dessas situações. Então, eu realmente não pretendo parar. Só que trabalhando somente no particular, porque é uma forma de eu diminuir fluxo. Porque se a gente observar como funciona um consultório que atende convênio, hoje em dia convênio virou SUS Plus. Então, assim, é um tumulto, são muitas pessoas, é uma demanda muito grande. Não queria entrar muito nesses detalhes, mas, enfim, você tem uma despesa. Sim. E você tem que... Sua profissão é essa, você ganha dinheiro com a profissão, né? E para manter essa profissão, para manter o seu consultório, para manter suas necessidades, para pagar as suas contas pessoais, de família e tudo mais, você tem que ter rendimento. E para fazer isso, nos valores que hoje os convênios pagam, você tem que atender muito, né? Você tem que fazer muito mesmo. Então, assim, é ruim, porque você perde em qualidade.
tanto para você quanto para o paciente, porque às vezes você não consegue dedicar àquela paciente o tempo que ela precisava. E sabe outra coisa, doutor? Eu sou um estudioso desse mercado, né? Eu vou falar assim uma coisa que eu não sei a que ponto isso vai acontecer envolvendo a ANS e tal, que é a Agência Nacional de Saúde. Mas assim, o que eu percebo com relação aos convênios, o que eu acredito que vai acontecer, que o honorário do médico, o serviço médico, ele vai acabar ficando fora. Ou seja, o convênio vai servir para exames e internação. É o que eu penso, porque hoje, na verdade, já é o que acontece hoje, né? No seguinte sentido, não sei se a doutora tem essa informação, mas quem paga consulta particular, 70% das pessoas que pagam consulta particular têm convênio. Entendeu? Então, quer dizer, isso já é uma praxe, ou seja, eu, por exemplo, se eu quero marcar uma consulta urgente, eu sei que vou ligar no médico que ele é requisitado, ele não tem consulta de convênio, então eu vou ter que pagar o particular. Então, eu acredito que isso nos próximos 5 anos, eu acho que isso vai ser uma praxe. E isso vai ser necessário. Eu acho que sim. Porque eu penso o seguinte, com o nível das faculdades que estão aí abrindo, né? Já tem um número muito grande e, assim, infelizmente, a qualidade do ensino está caindo. Mas eu tenho conversado com outros colegas, amigos também, não é só medicina, né? Infelizmente. É geral, né? Geral. A qualidade do ensino na faculdade, no geral, ele está caindo. Então, assim, vai existir tipos diferentes de medicina e tipos diferentes de profissionais. Sim. Então, vai ser notório essa diferenciação, né? E essa questão do paciente procurar o teu médico, também acredito que essa é uma tendência. E eu acredito que essa é a saída para nós, médicos, porque a gente ficar se submetendo a esse tipo de forma de trabalhar que os convênios estão nos impondo é uma ofensa. Também acho. Né? Assim, é algo desrespeitoso. Também concordo. Tá? Enfim. Só que eu não tenho esses números. A gente sabe que muitos pacientes que procuram a gente no particular realmente têm convênio. Só que é desconhecido pela grande população, pela grande parcela da população, que se eu tenho um convênio, eu posso fazer consulta com um médico de minha preferência pagando particular e fazendo os exames pelo meu convênio. Tem muita gente que não sabe disso. Mas é possível. Sim, isso é totalmente possível. Mas é uma informação que não é divulgada, né? Até mesmo porque o convênio não tem interesse em divulgar isso. Porque se eu estou vendendo que o meu convênio, né, os médicos XYZ atendem o meu convênio, eu não posso falar, né? Quer dizer, eu como empresária, que estou vendo do outro lado, né? Eu não vou divulgar que se o paciente não quiser os meus médicos, que ela pode ir no outro e fazer exame por mim. Sim. Por quê? Porque querendo ou não, eu vou estar perdendo valor. E hoje em dia, as empresas médicas, seguradoras, convênios, até mesmo as cooperativas, elas têm esse raciocínio voltado para valores, sim. Né? Valor financeiro, porque ela é uma empresa. Ela hoje tem que se sustentar. Hoje já tem seguros, doutora, já tipo Bradesco, que já estão focados só em exames e internação. O médico você paga a parte. Isso é o correto. Por quê? Porque eles estão aniquilando a profissão médica. Né? Por exemplo, se eu, na época que eu morria de trabalhar, manhã, tarde, noite, e tinha situações de urgência, né? Fora os plantões que a gente faz. Quando é que eu ia ter tempo e disposição para sair e fazer um curso de atualização por um período maior? Não ia acontecer. Não ia conseguir. Primeiro que eu não ia conseguir nem pagar o curso, porque os cursos não são baratos. Sim. Segundo, a gente é serviço braçal. Se você sai do seu ambiente de trabalho, você deixa de ganhar. Como você mesmo disse, você pode sair, fazer uma viagem nesse que seja negócio, lazer, o que for. Mas a sua empresa está aqui e ela está andando, mesmo você não estando presente. Médico não é assim. Médico parou de trabalhar, acabou. É autônomo, né? Se a gente ficar doente... É uma análise muito bacana. Se a gente ficar doente,
pô, você está gastando e não está ganhando. Doutor, e sabe o que eu acho que vai acontecer com a tua chegada na nossa região? Quem vai ganhar muito é o paciente, a paciente, no caso, que quer ser atendido por uma médica, que vai conseguir dar uma qualidade de atendimento, que não está focado dentro do convênio, né? Que já tem uma boa bagagem, que já tem uma experiência, né? Ao longo desse tempo, e quantas pacientes você já não atendeu, quantos partos você já não fez, né? É bom, né? E quer dizer, eu acho que São muitos, eu acho que a paciente ganha muito, né? Doutora, geralmente quem vem aqui eu faço uma pergunta de uma reflexão. Você lembra o ano que se formou, que saiu da faculdade? 99. 99. Estamos falando aí de quanto? Novembro de 99. 20 e poucos anos, né? De formatura. 23, né? 23 anos. Pegando a Noeli de hoje, olhando para a Noeli de 99, o que você falaria para aquela Noeli lá atrás, como no momento de reflexão? Foi tudo bem, pensando quem está assistindo a gente aqui agora pode ser pessoas que querem, que estão na faculdade, que não sabem o que vão fazer de especialidade, tipo assim, valeu a pena. Não, já teve uma médica que falou aqui, que ela falou, nossa, eu podia ter sido menos ansiosa, porque eu ia chegar no mesmo, ia dar tudo certo e eu teria tido menos ansiedade. Mas isso faz parte do amadurecimento. Mas o que você... Eu acho que eu não qual a tenho reflexão que você faria diferente. Desses 23 anos aí? Porque assim, eu sempre, como eu disse, eu sempre fui muito estudiosa, né? E assim, eu acho que eu sempre estive no meu limite. Se eu não fui mais além, é porque eu realmente não conseguia. Entendi. Deu o seu máximo. Eu dei o meu máximo sempre. E tanto é que as pessoas que me conheceram, por exemplo, em Rio Verde, que também eu era uma forasteira lá em Rio Verde. Sim. Também. Eu nunca imaginei ir para a região centro-oeste, para Goiás, enfim. E lá, sozinha, sem nenhum parente, eu fiz o meu nome, as pessoas me conhecem, a Noeli profissional mesmo, né? E é lógico que o ambiente, a pessoa, são bem menos pessoas que te conhecem, porque assim, a gente também não se expõe. Eu não sou de ficar me expondo, não acho isso legal. Mas, enfim. Então, assim, eu acho que fui construindo. A Noeli de hoje é porque foi tijolinho por tijolinho da Noeli desde 23 anos atrás, entendeu? Legal. Então, eu acho que eu vim seguindo uma escadinha, né? E agora, nessa fase... Agora, ansiosa, eu sou desde sempre, né? E agora, nessa fase que você está tendo essa oportunidade, né? Que, na verdade, você está tendo, né? Você criou essa oportunidade, né? Que... Não foi uma coisa do acaso, né? Foi uma coisa que foi planejado. Vocês planejaram de vir para cá, dentro dessa nova estruturação. O que você pensa daqui para frente, diante de todas essas possibilidades que existem, né? De poder... Eu tenho estudado muito a carreira, até a doutora teve com a gente nessa última aula do Dr. Carlos Eurico, né? Uhum. E ele é um cara muito bacana, né? Como mentor, médico também. Ou seja, que... Eu participo de muitas carreiras de médicos, né? E assim, eu percebo que muitos deles, e talvez você viveu isso, nessa roda viva, né? Ali, puxa, como é que eu vou parar de atender plantão? Como é que eu vou sair desse negócio? Como é que eu vou fazer? Tô refém e não consigo fazer. E você conseguiu de uma forma ou outra... Você conseguiu fazer isso, entendeu? Da forma como foi, tudo bem. Que talvez se você estivesse lá na tua cidade, lá onde você estava... Não, mas eu já estava numa situação bem confortável em Rio Verde. Então. E como é que vai ser isso para você que agora? Como é que você vislumbra isso? Da mesma forma como tudo aconteceu lá, que foi de uma maneira gradativa, e é a resposta do seu trabalho, eu sei que isso vai acontecer aqui. Certo. Só que... numa pegada diferente, né? Porque quando a gente está iniciando carreira, a gente... Eu estou falando da questão de convênios, né? Sim. Consultório particular. A gente faz uma varredura e tudo que é convênio a gente pega para atender. Bora. Aí, à medida que a gente vai consolidando o nome, as pessoas vão conhecendo a qualidade do nosso trabalho, é lógico que tem convênios que são ruins de trabalhar, por N fatores, que não cabe aqui. Uhum. E aí você vai selecionando aqueles que são melhores em trabalhar. Quando eu digo melhores, lógico, remuneração financeira, mas também respeito ao meu trabalho. Sim.
Porque se é uma coisa que eu não dou conta, é trabalhar com um convênio que não me respeita. Convênio que quer falar assim, olha, você não pode pedir esse exame para esse paciente. Mas como assim? Ela precisa dessa investigação. Como que eu não vou pedir? E a gente sabe que existe. Né? Eu não dou conta desse tipo de situação. Então, hoje eu estou numa situação que mesmo reiniciando aqui, a minha maturidade me permite fazer escolhas. Sim. E eu não vou passar por tudo que eu passei, né? Então, a gente consegue fazer escolhas e fazer, esse caminho aqui, eu não vou nem entrar porque esse caminho aqui não vai me levar a um bom resultado. A gente já sabe disso. Lá atrás, você não tem essa clareza de raciocínio. E lá atrás, o que você quer fazer? Não, eu tenho que fazer meu nome, eu quero me mostrar. Beleza, né? Mas faz parte desse crescimento profissional. Muito legal, doutora. Né? E lá em Rio Verde, por exemplo, apesar de eu fazer plantão, mas eu fazia poucos plantões já. Né? Então, eu já tinha saído muito dessa vida de me acabar em plantão. Graças a Deus, eu já não estava mais nesse nível. Trabalhava muito, né? Mas era um ritmo mais de consultório, tanto é que o serviço público eu parei em 2008 porque eu estava insatisfeita com as condições de trabalho, né? E em 2008 eu parei com plantão de obstetrícia no público e em 2012 eu parei com assistência ambulatorial e cirurgias eletivas pelo público pela mesma razão. Você vê certas coisas que você não concorda, que eticamente aquilo, né, não está nos seus melhores moldes, vamos dizer assim. E tem muita situação, Renato, que é assim, ou você dança conforme a música ou você sai do barco. Exatamente. Eu prefiro, para aquilo que eu não acho correto, eu prefiro sair do barco. Legal, doutor. Mesmo que isso... mas você teve uma perda financeira? Sim, eu deixei... Na verdade, eu não perdi, eu deixei de ganhar. Sim. Mas se é uma coisa que eu não faz parte da minha vida, é fazer de conta que eu estou atendendo, fazer de conta que eu estou prestando um serviço e a pessoa do outro lado está achando que eu estou oferecendo um... o me engana que eu gosto, né? Não roda, né? E hoje tem condição total hoje tem muitos médicos vivendo do consultório particular e vivem muito bem, atendem muito bem e são muito felizes fazendo isso. Eu vejo que é uma grande tendência de futuro. Doutora, eu quero te agradecer você ter vindo aqui, tua presença aqui, de poder contar um pouco da tua história, né? E dessa mudança, muito assim, uma mudança estruturada, né? Que você está fazendo. Muito legal, parabéns, viu? E seja muito bem-vinda na nossa cidade, na nossa região. Eu tenho certeza que em pouco tempo você vai falar, nossa, valeu a pena, porque a gente está muito, muito feliz de morar aqui. Nós não somos riopretenses de nascimento, mas eu sou um riopretense de coração. Gosto demais dessa cidade, de tudo que ela representa muito na minha vida, na vida da minha família. E eu espero que você seja muito feliz aqui e que Deus possa te abençoar muito, você, teu esposo, que vocês sejam muito felizes aqui, tá bom? Obrigada. E aqui, a IQS, que é uma informação que salva, a gente fala que aqui é a casa do médico, né? Que a gente está numa casa aqui, né? E aqui realmente é uma casa onde a gente recebe muito bem nossos clientes, nossos amigos, e essa casa está de portas abertas para você. Eu agradeço muito pela oportunidade que vocês estão me dando, mas também pela amizade que começa a criar, né? Sim. E você foi uma pessoa que me acolheu. Você, a Kelly, as meninas, né? Realmente, eu não tinha ainda vivenciado algo assim. Legal. Eu acho muito bacana. Que bom, viu? Fico feliz, é o que a gente gosta mesmo, que a gente também foi muito bem acolhido aqui. Quando a gente chegou lá atrás, muitas pessoas marcaram a nossa vida, né? A gente sabe a importância disso, né? Porque às vezes quando a gente chega de fora, a gente chega ali meio desconfiado, ainda mais a doutora que é mineira, né? O mineiro é meio desconfiado, né? Ou desconfiado e meio. Então assim, né? Fica ali e tal. Mas muito legal, estou muito feliz que você está aqui, a gente poder contar a sua história e saber que existem muitas mulheres que estão precisando do seu trabalho aqui, né? E existem... o sol nasceu para todos, né? E com certeza você leva uma grande vantagem, sim,
né? De já ter uma experiência, né? De você já tem sua carreira, você não é iniciante, você já tem uma carreira consolidada, já tem milhares de atendimentos. Quer dizer, então, hoje, quando a paciente chegar até você vai assim, como diz meu pai, você vai tirar de letra, né? Vai fazer o que você sempre fez da melhor forma possível, né? Quer dizer, é só uma mudança de cidade, Sim. né? Só isso e nada mais. Bom, pessoal, tive o prazer de conversar com a doutora Noeli Faria, ela que é ginecologista e obstetra, especialista, não esqueçam disso, né? Que aqui nesse canal a gente só traz médicos e médicas que são especialistas. Legal, doutora? Muito obrigada. Muito bom, Vitor. Obrigado por ter participado comigo mais uma vez. Aqui você pode curtir, você pode compartilhar, você pode se inscrever nesse canal que é novo, onde nós sempre vamos trazer médicos que são especialistas. Legal? Se você gostou, então, ó, pega esse vídeo, ó, compartilha. Você que é da região aqui, ó, você mulher que viu aí, que chegou uma doutora aí com bastante experiência, bastante bagagem na nossa região, compartilha e já marca uma consulta lá, com certeza vai ser bem atendida. Nós vamos deixar o Instagram depois da doutora aqui para facilitar esse encontro. Legal? Pessoal, obrigado, valeu, até a próxima. Obrigado.